pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Entrevistando Amigos. E hoje nós vamos entrevistar Marlon Oliveira Martins Leandro. Ele é formado em matemática pela Universidade Federal de Pernambuco. Tem mestrado em matemática também pela UFPE. Ele é especialista em gestão pública, tá? E no momento a ocupação profissional dele, ele pertence, além de ser professor do Instituto Federal de Pernambuco, professor do UFPE, ele pertence ao Comitê Científico do Nordeste, que subsidia as discussões acerca da Covid-19 para os governadores do Nordeste. Bom, eu vou apresentar ele aqui e a gente vai ter esse bate-papo aí sobre o tema de hoje, a matemática da Covid-19. Bom dia, professor Marlon. É um prazer recebê-lo aqui no canal Entrevistando Amigos, para a gente bater esse papo aí, sobre a matemática da Covid-19. Antes da gente iniciar as perguntinhas, a gente ter o desenrolar aí desse tema, fica à vontade aí para se apresentar. Se de repente eu errei alguma das suas ocupações aqui, profissionais, das suas titulações. E, mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Entrevistando Amigos. Bom dia, Edivaldo. Primeiramente, é um prazer lhe ver, depois de bastante tempo aí trabalhando, estudando juntos, desde a época da faculdade. Agora você trabalha como professor aí no estado, eu trabalho como professor aqui no IF. Para quem não me conhece, Edivaldo já me apresentou, meu nome é Marlon, sou professor do IFPE, Instituto Federal de Pernambuco. Não o que fica em Recife, mas o que fica em Afogados da Engazeira. Sim, é aquela cidade do time que ganhou do Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Bem lembrado. Para quem não conhece, assim como a rede estadual, o Instituto Federal de Pernambuco ele é formado por várias escolas que ficam situadas em várias partes do estado de Pernambuco e do Brasil. E aí a sede fica aqui em Recife, naturalmente, aquela que fica lá na cidade universitária. E aí basicamente uma grande escola com filiais em várias cidades, Eu sou da cidade de Afogados da Engazeira. No mais, estamos aí juntos na medida do possível eu poder resolver as perguntas tanto de Edivaldo quanto dos nossos telespectadores que estão nos acompanhando. Boa. Tranquilo, Marlon. Bom, então vamos lá. Vamos começar, Professor Marlon, muitos especialistas falam, inclusive há estudos que informam a condição da qual uma pessoa infectada pelo vírus da Covid-19 pode transmitir para até 2,8 pessoas. Isso aqui é algo até interessante, que logo no início se especulava que era 2,5 pessoas, aí passou para 2,8. E no nosso quadro que a gente vai mostrar aqui, a gente colocou como se fosse para 3 pessoas para ficar de maneira mais didática, tá? Então, transmitir para até vou falar direto, transmitir para até 3 pessoas o novo coronavírus. Poderia explicar matematicamente a disseminação dessa doença em 2 cenários? Um com distanciamento social, tão recomendado pela OMS, e outro desprovido de tal recomendação? Na ciência, essa taxa de contágio
de novas pessoas com coronavírus, ela é chamada de taxa básica de reprodução, ou número básico de reprodução. A gente que trabalha nesse estudo, né, não conhece até pela sigla, se chama R0. Quem quiser pesquisar no Google aí depois é só digitar taxa básica de reprodução, ou R0, que é basicamente isso que essa questão que está aí. Só de curiosidade, a taxa básica de reprodução hoje, de ontem para hoje, no caso, está estimada em 1,2. Ou seja, ela já é bem menor do que no começo, que era 2, 2,7, 3. Então, mas como é que isso pode ser entendido por vocês que estão nos assistindo? A taxa básica de reprodução ela funciona basicamente como um APG, uma progressão geométrica. Certo. Então, quando eu digo que a taxa básica de reprodução é de 2, por exemplo, quer dizer que para uma pessoa infectada, ela vai infectar outras 2 pessoas. Então, no caso específico de ontem para hoje, que a taxa foi de 1,2, quer dizer que uma pessoa vai infectar 1,2 pessoas. Lógico, você não infecta uma pessoa com uma metade de outra pessoa. Mas aí você significa dizer que quando você faz as contas lá, de matemática, vai dar 1,2, aí você abaixa para 1 ou aproxima para 2 de acordo com a situação. Certo. Mas, lembrando sempre que o conceito de funcionamento básico é sempre essa relacionada com progressão geométrica, que aí uma pessoa infecta mais 2, aí essas 2 vão infectar mais, cada uma dessas 2 vai infectar mais 2, vai ficar 4 pessoas infectadas. No caso aí desse exemplo que você colocou, que o R0 é 3, então você tem uma pessoa que infecta outras 3, que depois infecta outras 9, que depois infecta outras 27. Então você pode observar aí na coluna que forma de pessoas infectadas, 3, 9, 27, 81, que é uma progressão geométrica. 3, depois 9, que é 3 ao quadrado, depois 27, que é 3 ao cubo, depois 81, que é 3 elevado a 4, e por aí vai. Então, nesse caso aqui, o que é que acontece? É muito simples você modelar quantas pessoas são infectadas a partir da taxa de infecção, porque essa taxa de infecção é simplesmente de acordo com a taxa. Então, se você infecta 2 pessoas, então você tem uma pessoa infectada hoje, depois você vai ter 2 pessoas infectadas daqui a 3 dias, depois você vai ter 4 pessoas infectadas daqui a 10 dias e por aí vai, entendeu? E o professor Marlon, e nessa situação aqui, né, a gente está destacando, né, que é sem isolamento social. Então, eu vou passar aqui o próximo quadro. Explica um pouquinho pra gente aí, inclusive essa taxa aí ele coloca 33,33% menos exposição. Então, né, o que é que acontece? A decisão de você fazer ou não isolamento, sem isolamento ou com isolamento, depende de vários outros fatores sociais, de saúde, etc. Entendeu? Mas é fato que, na maioria das condições, eu não vou dizer em todas porque há exceções, claro, mas na maioria dos casos, quando há um isolamento social, o vírus se espalha com mais dificuldade, por um motivo natural, vai ter menos pessoas para infectar. Então, o que é que acontece? Com o isolamento social, o vírus vai se propagar do mesmo jeito, da mesma maneira. Então, a quantidade de pessoas infectadas, ela vai crescer de forma parecida com
com o caso sem isolamento social. Mas sendo que com uma pequena diferença. Se você prestar atenção, Certo. vai ver que há pessoas infectadas e pessoas que não foram infectadas. Porque o que acontece? Quando diminui a exposição, o que é a exposição? É a pessoa sair na rua, então ficar em casa, e aí vir uma pessoa contaminada, e aí infectar essa pessoa. Se há um isolamento social, então você vai se encontrar com menos pessoas. Isso. E se você faz um isolamento social usando máscara, por exemplo, você vai ter contato com muito menos pessoas ainda. E se você está em lockdown sem sair de casa, você só tem contato com sua família. Então, do ponto de vista da saúde, existem vários níveis a serem adotados. Mas do ponto de vista matemático, há um fato a ser constatado, que é o de que justamente se há um isolamento social, qualquer outra forma de diminuição da circulação de pessoas, então vai haver menos condições do vírus se espalhar. Ele vai continuar se espalhando usando a progressão geométrica, mas sendo que ele vai se espalhar de uma forma bem menor do que se não houvesse nenhuma medida de contenção. E aí o que acontece? Como há menos pessoas infectadas do que o caso sem isolamento social, então você pode calcular isso tanto numericamente como na forma de porcentagem. Qual é a vantagem da porcentagem? É muito mais fácil você entender o dado que está sendo passado. Por exemplo, se você diz que 20 pessoas tiveram caso de coronavírus nessa semana, você simplesmente pode estar apresentando um número absoluto 20. Mas se você diz que o número de casos de coronavírus aumentou 3% num determinado período, num dia, então você consegue absorver essa mensagem melhor, sobretudo para aquelas pessoas que não têm o costume de acompanhar isso de perto, que são os estudiosos, as pessoas que estudam a ciência. E aí, como você faz isso? Então, você consegue montar essas porcentagens da seguinte forma. O que ele quer dizer, por exemplo, que houve 33,33% menos exposição? Certo. Sem isolamento social, se você vê no outro gráfico, foram 3 pessoas infectadas. Uma pessoa transmitiu para 3. A taxa de infecção R0 foi de 3. Então, 3 pessoas foram infectadas. Com o isolamento social e a consequente redução para 2, ou seja, o R0 diminuiu para 2, 2 dividido por 3 vai dar aproximadamente 0,66, que equivale a 66%. Ou seja, 66% para chegar em 100%, 33% menos de isolamento, de exposição. Então, em vez da gente dizer que diminuiu uma pessoa menos obteve contato, você pode perceber dizer que 33,3 pessoas, 3% das pessoas tiveram menos contato, implica dizer que é um número bem mais factível de ser entendido pela população em geral. A mesma coisa para as 65 pessoas que foram evitadas de serem infectadas. Quando você divide 65 por 81, que é o total de pessoas infectadas, caso não houvesse isolamento, nenhuma medida de proteção, então você teria 65 pessoas dividido por 81, que era o total, vai dar um número aí 70, quase 80% mesmo. Acho que vai dar 76, 77% por ali.
Então, você apresentar os dados em porcentagem é muito melhor do que você apresentar os dados numéricos em si. Principalmente quando você lida com números muito grandes. Por exemplo, os casos de coronavírus no Brasil ontem, eu acho que, se não me falha a memória, passou de 135 mil, eu acho. Então, você simplesmente você perde o controle utilizando números. Então, você trabalhar com porcentagens, com taxas é bem melhor. E bem mais fácil de você entender para pegar os dados para outras coisas. Também, né? Professor Marlon, só para deixar claro aqui também para o nosso telespectador, né? Porque eles em casa podem estar se perguntando: ah, mas a gente vê nas reportagens eles falando do número de 48%, 53%, às vezes, né? Que teve, se eu não me engano, foi São Paulo que apresentou um número recentemente de 58%, mas depois as pessoas parece que estão até ignorando, mesmo com a evolução dos casos, né? Mas assim, a gente colocou aqui de forma didática. Bom, então pessoal, vamos passar aqui mais para uma perguntinha, que é o seguinte, professor Marlon. Como pode-se explicar de forma intuitiva que modelo matemático é utilizado para chegar aos dados utilizados no quadro abaixo? Essa é a primeira pergunta, né? Há algum tipo de erro nessas informações matemáticas sobre a Covid-19 disponibilizadas? Pois pergunto isso devido, né, ao número alto de fake news, as quais nos cercam a todo momento, apesar de que este quadro informativo que será apresentado é de uma fonte aparentemente confiável, né? Então, depois, nosso telespectador aí quiser dar uma checada, a fonte é Justiça do Trabalho, TRT, da 12ª região, lá do estado de Santa Catarina. Tá ok? Coloca no Google e com certeza acha essa informação. Então fica à vontade aí, professor Marlon. Então, né? O que é que acontece? Para explicar essa informação, a gente utiliza os conceitos de estatística. O que é estatística? O próprio nome estatística sugere. O começo da palavra esta, quando você puxa do grego, do grego do latim, quando você puxa a etimologia da palavra, o esta tem justamente a ver com estado. São a mesma matriz. Então, o que é que acontece? A estatística ela é a parte da matemática que subsidia o Estado, as decisões governamentais, com as decisões que você consegue fazer a partir dos cálculos matemáticos. No caso específico que você mostrou do gráfico da exposição do coronavírus, o que é que acontece? Eu tenho várias informações, basicamente. Uma delas, que é a principal, não vem da matemática, ela vem da medicina. Lembrando que existe uma sub-área da matemática, que se vê na faculdade, na pós-graduação, que se chama biomatemática, que é justamente a área que pega os dados da medicina, da fisioterapia, dessas áreas de saúde e das ciências biológicas e traz para matemática. E aí, essa área que faz essa transição entre a saúde e as exatas, ela é conhecida como biomatemática. Também é conhecida como biofísica, no caso da física, bioquímica na área da química, e por aí vai. Mas aí o que é que acontece? No caso específico, para captar esse tipo de informação estatística matemática que é dada para o pessoal comum ver, para as pessoas verem na TV, na internet, etc., a gente precisa de dois dados. O primeiro deles é o que se chama de taxa de disseminação.
que é simplesmente a quantidade de dias que o vírus demora para passar para outra pessoa. Então, essa taxa, né, em formato ela dura 4,45 dias. Na prática, 5 dias. Por isso que a maioria dos gráficos, se vocês prestarem atenção, dá 5 dias de um intervalo entre a primeira faixa de infectados e a faixa de infectados seguinte. E aí o que acontece? A quantidade de pessoas infectadas, ela vai justamente ser passada de acordo com a taxa R0, que foi aquela que eu falei quando estava respondendo a outra pergunta. Então, o que acontece? Tanto a taxa R0 quanto a taxa de disseminação é trazido de acordo com o que o pessoal da saúde estuda, entendeu? A gente que é de matemática, a gente não mexe com isso. Então, quando o pessoal da saúde chega e diz, o R0 hoje é 2 e a taxa de disseminação serial, se chama taxa de disseminação serial, termo científico, a taxa serial está em 5 dias, continua em 5 dias. Então, a gente, matemático, vai pegar e vai começar a fazer as chamadas simulações de acordo com isso. Lembrando que, como eu disse na outra questão, simplesmente isso é feito de acordo com a PG. Então, se o R0 é 2 e a taxa de disseminação é 5, então o que acontece? Você vai montar uma PG cuja razão é 2, certo. E aí, prestando atenção que o termo geral, ele não pode ser a quantidade de dias. A quantidade de dias vai formar uma PA. Porque você não vai pegar simplesmente 5 e botar 5 lá, entendeu? Porque o que a taxa serial diz é que você pode simplesmente, se você tem uma pessoa infectada, você vai ter 2 pessoas infectadas daqui a 5 dias. E aí então, a quantidade de dias que você vai colocar para formar APG, curiosamente ela forma uma PA. Que aí você vai pegar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 50 dias. Então forma uma PA de ordem 5. E aí, quando você joga, por exemplo, na progressão geométrica, aquela questão para você saber quantas pessoas estão contaminadas no quarto ciclo de contágio, você não vai calcular o termo A20. Você vai calcular o termo A5. Por quê? Porque 5 corresponde ao quinto tempo de contágio, a quinta faixa de contágio, que corresponde aos 20 dias após a primeira pessoa ter sido infectada. Então, é basicamente assim que se montam os gráficos. Qual é o problema disso? Eu que estou trabalhando no comitê científico que assessora os governos do Nordeste, a gente lida com isso diariamente. Sim. Qual é o problema? Primeiro é o seguinte, essas taxas elas sempre mudam. Então, basicamente, a gente não pode trabalhar hoje com o modelo que a gente estava usando semana passada. Essas taxas elas estão sempre em modificação, então a gente está sempre precisando construir gráficos novos. Talvez tenha chamado muita atenção, hoje a gente está gravando no mês de maio, né? E aí, então, logo no começo chamou muita atenção aquele estudo inglês do Imperial College dizendo que ia ter 1 milhão de mortes no Brasil. Então, muita gente se acostumou com isso, porque ia ter 1 milhão de mortes e, meu Deus, eu vou morrer, preciso fazer meu testamento. Tá? Mas sendo que, se você prestar atenção, a gente está agora no mês de maio e com muito esforço a gente está conseguindo
chegar na faixa dos 100 mil mortos. Nem isso a gente chegou, a gente está chegando. Ontem, por exemplo, tinha passado de 9 mil, então com muito trabalho a gente chegou em 10 mil. 10 mil não precisa chamar muita atenção para perceber, está bem longe de 1 milhão de mortos. Por quê? Porque as taxas foram modificando. A taxa R0 e a taxa serial foi modificando. A estatística, como função de assessorar os governos, fez com que os governos tomassem medidas de contenção, como, por exemplo, o isolamento social, o lockdown em algumas cidades específicas. E aí, isso diminui o intervalo de dispersão da doença, como a gente pode ver, né? Como pode ver quando estava resolvendo a questão citada anteriormente. E aí, então, isso regula basicamente a quantidade de mortes e a quantidade de casos que se tem por semana. Basicamente por semana. O próprio Ministério da Saúde adverte que não dá para passar de uma semana. Tanto é que eles publicam os chamados boletins epidemiológicos, que é o resumo de todas essas informações, de todos esses dados, se chama boletim epidemiológico. Eles publicam toda semana no site do Ministério da Saúde. Então, antes era publicado todo dia, mas depois eles viram que dava para publicar uma vez por semana, que se mantinha confiável. Mas, basicamente, a questão é justamente essa, que não dá para a gente trabalhar com modelos muito longos, porque os dados vão variando. E quando as pessoas não sabem disso, elas simplesmente continuam trabalhando com os dados antigos, e isso gera um certo desespero por parte da população e até por parte dos próprios prefeitos, governadores, que também acham que tomam as medidas mais para acalmar a população, mesmo sabendo que aquela é a medida mais adequada, do que necessariamente por questão matemática de saúde mesmo, entendeu? Então, é basicamente isso, dizer que quando você for procurar alguns dados, você procure sempre informações de sites confiáveis. Independente da opinião política que você tenha, a fonte mais confiável que pode apresentar é a Secretaria de Saúde. Por quê? Porque a Secretaria de Saúde tem os dados de todos os postos de saúde, todos os hospitais que estão sob seu controle. Então, diariamente é importante informar nesse tempo de pandemia o que acontece. As secretarias de saúde do município enviam as informações para a Secretaria de Saúde do Estado ao meio-dia. E às 2 da tarde, a Secretaria de Saúde do Estado envia esses dados para o Ministério da Saúde, que faz a publicação sempre no intervalo ali entre 5 e 7 da noite. 5 da tarde e 7 da noite. Todo dia isso é atualizado. Inclusive o site é covid.saude.gov.br. Todo final de tarde isso é atualizado. Fora isso, se você vê que um artigo foi publicado lá, sei lá, no Azerbaijão, dizendo que ia morrer 2 milhões de pessoas no Brasil. O que eu vou dizer, basicamente, não se preocupe. Mesmo que esteja dizendo que você vai morrer lá no texto científico, não se preocupe. Por quê? Porque tem pessoas que estão exclusivamente monitorando isso, e aí vão ver se o tipo de cálculo que foi feito naquele texto ele é o mais adequado para ser adotado aqui no Brasil. Porque muita gente está se perguntando, por que aqui teve isolamento social, mas sendo que no outro estado não teve, no outro país já ninguém nem começou. Então, o que é que acontece? Hoje a gente tem, no próprio Brasil, a gente tem três tipos de situação. A gente tem o estado de Pernambuco, por exemplo, que adotou um isolamento
vertical, basicamente, onde não se vertical não, desculpa, horizontal. Foi adotado o isolamento horizontal, que é onde você fica em casa e sai para tomar os seus serviços, fazer os serviços essenciais, como supermercado, hospital, etc. Já outros estados, como por exemplo o Distrito Federal, adotou o isolamento, Distrito Federal em Santa Catarina, adotou o isolamento vertical, que é o seguinte: estamos abrindo vamos liberar o funcionamento das lojas, das concessionárias, dos bancos, das lojas de material de construção, etc. E tal. E aí, então, você toma os cuidados, usar máscara, usar álcool em gel, etc., mas você pode sair de casa. Então, esse é o isolamento vertical. Já outros estados, como por exemplo o Maranhão, adotou o lockdown completo, que é o seguinte: você não sai de casa para nada. Você fica em casa. Mas o que é que se subsidia essa decisão? São as informações que os matemáticos e estatísticos vão entregando todo dia na mesa do governador, na mesa do prefeito. Dizendo: olha, se você adotar um isolamento vertical, vai acontecer isso aqui: a curva vai subir e vamos ter uma taxa de X mortes e X casos até o final da semana. E aí, isso é uma decisão que, independente de artigo B e de C, cabe ao governador, cabe ao prefeito. Eu vou tomar como exemplo a cidade de Afogados da Engazeira, que é onde eu trabalho. Já se vai quase 2 meses de pandemia de coronavírus e a cidade de Afogados só tem um caso registrado. 50% dos municípios do Nordeste não tem nenhum caso registrado de coronavírus. Entendeu? Então, a decisão de adotar o isolamento ou o lockdown é uma decisão bastante específica, que ela tem que ser tomada pelo prefeito, subsidiado pelo governador daquele estado, com base na lista do governo federal, que o governo federal publicou um decreto dizendo quais são os serviços essenciais, o que é que precisa funcionar e o que é que não precisa funcionar. Inclusive, ela foi atualizada há pouco tempo atrás, com mais serviços, incluindo, por exemplo, construção civil e outras coisas, fábricas de equipamentos e etc. Mas isso é uma decisão que é tomada sempre de acordo com os dados que a estatística fornece. Ok? Tranquilo, professor Marlon. Mas veja só, eu estou nesse quadro ainda, insistindo aqui no segundo questionamento, o poder do isolamento social. Então, para dar aquela reforçada do que a gente já comentou, sobre esse 50% menos exposição, né, a gente vê, ele coloca uma pessoa infecta 2,5 pessoas infectadas em 5 dias, e com 50% a menos, esse número no mesmo período de dias cai para 1,25, né? Só para a gente perceber, né, que aí 50% a gente tem aquela, já sabe, né, que é logo a metade. E depois 75% menos exposição, cai ainda mais o número de pessoas infectadas. Não dá nem uma pessoa inteira, né, vamos assim dizer. É o caso, por exemplo, hoje da China. Porque percebem muitas vezes a China, porque a China, não só a China, né, mas vários países da Ásia, China, por exemplo, o Japão, porque lá faz dias que não registra nenhum caso. É porque lá o isolamento social foi tão eficiente que realmente passou vários dias sem ter nenhum caso. Por quê? Porque a taxa de exposição, de diminuição da exposição foi tão alta que realmente não tinha ninguém para infectar, literalmente. Não, vale ressaltar aqui, né, antes de ir para a próxima pergunta, não sei quantas perguntas você tem aí ainda, que por mais que possa parecer, a gente nunca vai chegar naquele caso
da música do Raul Seixas, né? O dia que a Terra parou. Porque é impossível você adotar um chamado lockdown completo, para tudo de vez. Porque se você para um lugar, tem outro lugar que não precisa mais, que vai continuar funcionando. E vice-versa. Então, você pode chegar muito perto de alcançar. Você pode diminuir muito a exposição porque passar vários dias sem o vírus estar exposto. Mas de uma forma ou de outra, isso é até uma questão filosófica. Se você aumentar a exposição, a quantidade de pessoas contaminadas com o vírus vai aumentar. Então, basicamente, isso que vai acontecer. O que basicamente o governo faz hoje, baseado com a modelagem matemática, é você jogar assim, entre aspas, adiar o pico de casos, porque você não pode ficar sempre aparecendo, ficar com caso de número zero para sempre. Uma hora as pessoas precisam estar a trabalhar, uma hora as pessoas precisam estar a se expor, e aí os casos vão aumentar uma hora ou outra. Então vai ficar aquele gráfico mínimo decrescente, mínimo decrescente. E assim, é uma questão bastante dinâmica, né? Isso tudo muda, né, a cada dia ou até mesmo dentro de uma semana, né? Como já foi enfatizado, né? Você mesmo questionou, afirmou isso, né? Questão que de uma semana também, como está ocorrendo os boletins. E a outra coisa para ficar bastante, né, a ideia aí ratificada é que são decisões puramente locais, né? Não adianta num local, como o senhor falou, não tem nenhum caso e de repente abordar um lockdown, né? Não faz sentido, né? Não faz sentido. A matemática está aí para isso, né? Professor Marlon, o papo está muito bom, a gente vai fazer um intervalo, tá certo? E já a gente volta com mais questionamentos. Pode ser? Posso sim, dá tempo de tomar uma água. Pronto, muito bom. Então, pessoal, já a gente volta aí com a continuação dessa entrevista e é rapidinho.